Aleluia, glória a Deus. Vamos ler Josué, capítulo 3, versículo 1. Levantou-se Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Aleluia. Versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. O evento principal do capítulo 3 de Josué é a travessia do Rio Jordão. E o Rio Jordão significa um desafio, um obstáculo a ser ultrapassado. Quando o Senhor chama Josué no capítulo 1, ele diz: passa o Jordão, ou seja, um limite geográfico para entrar na terra prometida. E na nossa comparação de Josué com a conquista da nossa alma, o Jordão, ele pode significar para nós obstáculos, alguns níveis de enfrentamentos que nós precisamos lidar, mas, sobretudo, Jordão nos lembra do batismo, nos lembra do lugar onde Jesus foi batizado, onde Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado. Então, na nossa comparação, nós vamos comparar o Jordão com um batismo de arrependimento. Para entrarmos numa plenitude maior de Deus, experimentarmos mais o que Deus tem para nós, nós precisamos decidir enfrentar os nossos pecados e os desafios que estão diante de nós, nos arrependendo. O Jordão é um divisor de águas, literalmente falando. Nós gostamos de usar essa expressão, né? Um divisor de águas. Este realmente é O Jordão limitava ou fazia separação entre o deserto e a terra prometida. Deus geralmente nos tira do deserto para uma terra prometida, para um nível novo de comunhão com Ele, a partir de passos de arrependimento, passos de mudanças, porque arrependimento não é um sentimento, mas é a decisão de mudar. Não é apenas uma confissão. Devemos confessar os nossos pecados, mas o arrependimento é quando decidimos mudar, deixando para trás um estilo de vida do deserto, deixando para trás comportamentos, pensamentos,
sentimentos, pecados, confessando ao Senhor. Por isso o Senhor fala através de Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Quando damos um passo para mudança, santificação e obediência, Deus, Ele começa a abrir os céus sobre nós, abrir portas espirituais. A obediência atrai o favor de Deus. Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e obedecer, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então, o Jordão, no capítulo 3 de Josué, significa um lugar de arrependimento. Sem arrependimento, não tem vida que mana leite e mel. Não tem terra prometida. O grande desafio da igreja atual é este: é declarar a salvação em Cristo, mas não excluir a cruz, o arrependimento. Porque muitas pessoas querem experimentar Deus e mais de Deus, e acham que isso é apenas uma questão de fé emocional, e esquecem que não há plenitude de Deus sem arrependimento, não há glória sem cruz, não há vida abundante sem renúncia. Jesus nos chamou dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, um estilo de vida de obediência, de morte do eu, de morte do ego, de renúncia de si mesmo. Então a herança de Deus na nossa vida, essa terra prometida, que Israel literalmente entrou em Josué, nós entramos nas promessas de Deus a partir de uma decisão de passar pelo Jordão, de uma vida de arrependimento. E o arrependimento não é uma obra da nossa vontade apenas. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos que o Espírito Santo é que nos conduz ao arrependimento. O que nós precisamos fazer é corresponder com o Espírito Santo. Andar com Deus é corresponder ao que Deus está falando e o que Deus está mostrando para nós. E nós percebemos aqui, por exemplo, Josué capítulo 3, versículo 1, que Josué de madrugada se acampou naquele lugar antes de passar o Jordão. Isso nos mostra que o arrependimento começa quando a gente se posiciona, a gente decide levantar cedo, se preparar, se posicionar diante de alguns obstáculos que temos, diante de alguns desafios, diante de alguns pecados. Nós precisamos nos preparar para enfrentar esse Jordão. Nós precisamos nos concentrar no Senhor. E é muito interessante que o texto diz que a arca foi na frente. Os sacerdotes pegaram a arca e foram na frente. O Espírito Santo é que vai convencendo, mostrando, nos orientando para como enfrentar essas áreas da nossa vida de derrota, essas áreas da nossa vida de pecado, esses obstáculos que estão no nosso caminho, as fortalezas, os pensamentos, sentimentos que nós precisamos vencer. O Espírito Santo vai à frente e ele vai abrindo as águas. Há um obstáculo que nos impede de entrar na plenitude de Deus, o Jordão. Nós precisamos de algo sobrenatural para romper essas barreiras. E que algo sobrenatural é esse? O poder do arrependimento. Quando nós nos arrependemos, há um poder de Deus derramado que começa a abrir o nosso caminho, a abrir fronteiras, a abrir circunstâncias que por nós mesmos não conseguiríamos ultrapassar. O arrependimento é uma obra do Espírito, mas que nós correspondemos decidindo nos sujeitar e dar passos de obediência. Todos os dias nós precisamos dar passos ou manter passos de obediência, e isso envolve uma decisão nossa. Quando nós pisamos no Jordão, decidimos entrar no lugar de arrependimento, de quebrantamento,
algo sobrenatural acontece. Aquela área da tua vida que você diz, eu não sei como vou vencer, o Senhor começa a trazer esperança, renovação e novas oportunidades. Mudanças profundas em nossa vida só ocorrem com arrependimento, a decisão de mudar, a decisão e enfrentar isso com seriedade. Acordar cedo, se acampar, se concentrar, e Deus vai nos dando vitória. A essência do arrependimento é a decisão de mudar de mentalidade. A palavra arrependimento significa mudança de pensamento, é mudar de ideia, é concordar com Deus acerca de todas as áreas da nossa vida, é ver como Deus vê. Provérbios 28, 13 diz que aquele que confessa e deixa, ou seja, a decisão de deixar é o arrependimento, alcançará misericórdia. Que Deus possa nos colocar nesta terra prometida, essa plenitude de Deus em nossa alma, essa vida abundante de Jesus, que é a Canaã hoje em Cristo. Que o Senhor nos conduza a crescer nessa intimidade com o Pai, na herança dele, mas que nós possamos nos arrepender como um estilo de vida, porque arrependimento não é apenas a porta de entrada do reino de Deus, mas é também o estilo de vida para permanecer no reino. Nos arrepender, nos humilhar e decidir todos os dias a obediência da cruz. O que é cruz? É quando a nossa decisão encontra quando a nossa vontade encontra com a vontade de Deus. Cruz, quando a minha vontade encontra com a vontade de Deus, e eu decido fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus nos abençoe. Amém.